Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Ser Mais Leve. Hoje temos uma convidada maravilhosa, especial, minha amiga, que é a Júlia Matos. Ela é psicóloga clínica, é especialista na terapia analítico-comportamental, pós-graduanda em neuropsicologia e 10 anos aí para mais atuando com o autismo. Amiga, seja bem-vinda. Obrigada, Mari. Eu estou muito feliz por estar aqui, né? Por compartilhar conhecimento, né? Eu acho que esse é um canal de compartilhar conhecimento, né? E é uma forma de tornar a vida mais leve, de fato, né? Quando a gente compartilha conhecimento, com embasamento científico, né? Levando a informação para mais pessoas. Eu acho que isso é muito legal, ainda mais com a sua escuta que é tão sensível, né? Muito obrigada. E aproveitando todo esse seu tempo de prática e de investimento, a gente vai falar hoje aqui sobre o autismo. Sim. E aí eu queria iniciar te perguntando o que seria o autismo, né? Porque hoje, querendo ou não, as pessoas têm mais acesso à informação, mas às vezes elas se confundem com muita coisa. Às vezes as pessoas acabam também querendo se encaixar em muitos diagnósticos que às vezes, por uma coisa ou outra, poderia parecer, poderia ser, mas elas acabam não se aprofundando, né, já querem se enquadrar em diagnósticos e tudo mais, às vezes se preocupam, enquadram os filhos, Aham. né? E o que realmente seria o autismo? Tá. O autismo é um transtorno neurológico, né? Então, hoje está muito na moda, né? A gente falar, ai, fulano é autista, né? E, de fato, não é, né? E aí a gente tem que procurar entender quais são as características do autismo, tá? E aí, quando a gente se fala de autismo, a gente fala em atraso na linguagem, né? A gente fala em déficits sociais, a gente fala em padrões restritos, repetitivos, né? Então, esses são os três pilares que compõem o autismo, tá? Então, é muito importante, antes de qualquer fala que seja preconceituosa, a gente entender o que de fato é o autismo, aprofundar nisso, né? Porque não adianta a gente ficar ali no raso, né? Então, a gente tem que entender, procurar um neurologista quando a gente acha que o nosso filho ou o nosso parente tem alguma dessas três questões que eu mencionei. Perfeito. Então, esses três pontos seriam os principais para procurar, para se preocupar e começar a procurar uma ajuda, Isso. né? Uma informação mais apropriada, mais profissional e Mais específica. aprofundada, exatamente. E independente da idade, né? A gente vai falar um pouco mais à frente, mas independente da idade, é importante a gente avaliar esses três pilares, né? Esses atrasos na fala, né? Então, por exemplo, se é uma pessoa que às vezes tem dificuldade em entender as entrelinhas, né? Uma dificuldade em fazer amigos na escola, é uma criança ou um adolescente que sempre está mais afastado, é uma criança ou um adolescente que não tem muitos amigos, claro que a gente não precisa ter, meu filho não tem 10 amigos, né? Ele tem um ou dois ali mais chegados, mas é preciso a gente entender, né? É um adolescente que não sabe muito bem entender as piadas, né? Entender quando ele está sofrendo um bullying, né? E aí a gente entender quais são os padrões restritos quando se é muito pequenininho, né? Como é essa brincadeira? É uma brincadeira que é uma brincadeira mais repetitiva, né? É uma brincadeira meio estranha, né? É uma brincadeira que não é tão convencional. É aquela criança que pega o carrinho, vira de cabeça para baixo, fica mais na rodinha, né? Uma criança que não pega, por exemplo, ali na fase mais simbólica, né? Não consegue fazer uma panelinha com as comidinhas, né? Ele não entende muito esse simbólico, ele vai mais mesmo ou brincar só de bater com um objeto, ou vai mais para a rodinha, ou brincar bem repetitivo mesmo, né? Mais estereotipado. Então é importante a gente avaliar esses pontos na nossa criança, certo? Perfeito. E quais são, assim, os tratamentos? Eu sei que tem o ABA, né? Que Sim. eu acredito que seja a que você Uhum, trabalha, uhum. mas também eu sei que existem outras possibilidades. Claro. E aí, o que que você diria que quais são os tipos de tratamento e o que que você pode falar do ABA, que é Tá. a área que você realmente atua, né? Que Sim. você norteia aí o seu tratamento, o seu acolhimento com seus pacientes. Sim. A terapia ABA é a análise do comportamento aplicada, né? Então, é uma sigla em inglês, Analysis Behavior Applicated. Desculpe aí o sotaque. Perfeito. Mas é isso, né? E é hoje o que a gente tem de maior embasamento científico para o tratamento de autismo, né? Então, é o que a gente tem de mais pesquisas para o tratamento com autismo e evolução no quadro, qualidade de vida, né? É a análise do comportamento aplicada, tá?
Então, quando a gente recebe esse paciente, a gente vai primeiramente avaliar junto com a família e com os cuidadores, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai montar essa avaliação de forma completa. Então, desde a entrevista inicial com a família, tá? Uma avaliação com a própria criança robusta, né? Geralmente 3, 4, 5 encontros, né? E quando a gente avalia que a gente precisa de mais momentos com essa criança, a gente também vai, né? Informa a família. A visita escolar, que é super importante, a gente avaliar essa criança no contexto social, como eu falei no início, né? Então, que é um dos pilares, é esse contexto social. Eu não posso só... você chega como mãe e fala que ele tem questões sociais, né? Dificuldades sociais. Eu preciso observar, avaliar. E aí eu vou usar um instrumento que me dê o embasamento, né? Que me dê esse respaldo para avaliar. E geralmente quais são os instrumentos? Eu posso usar o VibMap, tá? Que é um instrumento super respaldado, que é um instrumento super legal. Eu posso usar o CARS, eu posso usar, enfim, a ABLES, que são instrumentos que vão me ajudar a avaliar esse paciente. E após toda essa caminhada, eu vou produzir esse relatório e a gente vai iniciar a intervenção. E aí, junto com esse relatório, a gente vai formar o plano de intervenção, com todos os objetivos que vão ser trabalhados. E objetivos que façam sentido, que sejam funcionais na vida da minha criança, a partir daquela idade. Então, se é um menininho que chegou com 3 anos, eu vou avaliar o que é importante para ele, né? Eu não vou, eu sei que é importante para ele o desfraude. Mas ele não tem questões que são básicas, né? Ele não tem um contato visual, ele não espera, né? Ele não faz um brincar funcional, né? Um brincar simbólico, tá? E aí a gente vai começar por isso, para o que é mais importante para esse menininho, né? Se é um adolescente, eu vou trabalhar com as demandas daquele adolescente de forma muito individualizada. E a partir de então a gente vai intervir com aquele plano de intervenção individualizado. Então você, pai, mãe, que faz a terapia ABA, converse com o seu terapeuta. Meu filho tem um plano de intervenção individualizado, né? Isso é super importante. Eu não posso pegar um plano que sirva para todos os meus pacientes. Cada paciente vai ter um plano de intervenção individual. Muito certo? bom, muito bom. E essas ferramentas utilizadas nesse processo de investigação, de avaliação, são ferramentas normalmente, assim, práticas de testes, de escritas, ou é de brincar? É você que vai avaliando e a criança vai só fazendo ali o que ela acha que vai fazer ali em algum momento, fica livre e você vai avaliando? Qual é a metodologia dessas avaliações, dessas ferramentas? O VibMap, por exemplo, ele não é restrito à psicologia, né? Então, a gente tem testes psicológicos, né? Que são restritos a nós psicólogos. Mas, por exemplo, o VibMap, ele pode ser usado por professores, tá? Ele pode ser usado por um fisioterapeuta, por um fonoaudiólogo, né? Mas a gente precisa ter um curso, certo? Então, a gente precisa ter um curso para entender como é que eu vou aplicar. E é como você falou, a criança vai brincar e eu vou avaliar. Mas eu vou propiciando algumas questões, né? Então, se eu quero avaliar o quebra-cabeça, eu trago o quebra-cabeça, né? Para ver como é que ele vai colocar, né? Como é que ele vai montar. Se eu quero avaliar uma identificação de imagens, vou trazer as imagens e vou propiciando ali para que ele responda, né? Eu vou favorecendo as respostas do meu paciente, certo? E aí eu vou indo, a partir da idade desse meu paciente, vou construindo essa avaliação, certo? Quando é um paciente adolescente, que ele já consegue ali ter uma certa comunicação, apesar de algumas limitações que o autismo daquela pessoa, daquele adolescente possa ter, mas ele consegue ter uma certa comunicação. A escuta do profissional, do psicólogo que está ali acompanhando ele, vai ser mais voltada para as demandas, queixas dele, da escola, da família, um pouquinho de cada. A dele é a principal, a da escola é a principal. Como é que fica mais ou menos isso? Quando a gente tem um adolescente com nível de suporte 1, que eu acho que a gente pode até destrinchar essa questão dos níveis de suporte, né? Mas quando eu recebo um paciente que é verbal, né? Que tem um cognitivo preservado, mas que tem queixas mais sociais, que é o nível de suporte 1, a gente vai ouvi-lo, né? Então, por exemplo, eu recebi uma paciente que ela trouxe a demanda de que ela queria comer sushi. Ela quer comer sushi com os amigos, ela não sabia usar o hashi, por exemplo, né? Eu quero muito, Júlia, eu preciso usar o hashi, é uma coisa que me constrange. É uma coisa, eu não tenho uma habilidade motora fina, né? Isso é uma dificuldade para mim. A gente pode treinar isso em sessão? Claro. Por que não, né? Se isso faz sentido para ela, né? E aí nós vamos treinar isso.
além das saídas sociais, que são importantes, né? Então, eu vou ouvir esse meu paciente. Se é um paciente, né, que é verbal e que pode trazer as demandas. Vou ouvir também a família, né? Então, se a família me traz, Júlia, é um adolescente, uma adulta que não sai de casa, né? Só quer fazer sempre as mesmas coisas, não tem outros reforçadores fora o dorama, fora dormir, né? Então, são reforçadores, são motivadores, as motivações são muito restritas, né? Então, eu posso pensar em atividades que a gente possa ir para fora da clínica, né? Então, por exemplo, lembrando um pouquinho, né, dessa paciente, a gente pode pensar em uma saída que faça sentido para ela, por exemplo, tem a ver com o dorama, né? Ir para o shopping, lá para a loja de coisas asiáticas, né? Uma ideia, entendeu? Para a gente pensar junto, a partir desse reforçador, a gente pensar na saída social ampliando esses reforçadores dessa pessoa, entende? Muito Então, eu bom. vou ouvi-la, vou ouvir a família, né? Pra gente entender o que de fato faz sentido pra ela, certo? Até um estímulo, né, baseado naquilo que já se sabe que ela gosta, para que realmente tire ela só daquela repetição de atividade e ela possa ir Isso, para outra, mas que com algo que chame a atenção dela também, né? com certeza. E é muito importante a gente ampliar esses reforçadores, né? Ampliar esse social, né? Porque senão eu vou ficando cada vez mais restrita, né? Então, vai sendo uma pessoa que só fica em casa, que não faz atividade física, né? Que não quer de jeito nenhum ir para um restaurante com a família, né? Então, a gente vai restringindo e restringindo até um momento que, né, fica cada vez mais reclusa, né? E aí a gente pode gerar, inclusive, outras questões, como a depressão, transtorno de ansiedade, né? E aí, Mari, eu acho importante a gente voltar um pouquinho para as questões de níveis de suporte, né? O Certo. que anteriormente a gente falava de Asperger, né? Que era aquela criança ou aquele adolescente que era mais leve, né? Hoje a gente discute muito essa fala do que é um autismo ou um autista com nível mais leve, né? Leve para quem? Mas hoje a gente não usa mais esse termo Asperger, tá? A gente usa os níveis de suporte. Então, tem o nível de suporte 1, tá? Que antigamente era o nível mais leve, né? Que as pessoas costumam falar de mais leve, tá? Então, o que é o nível de suporte 1? Geralmente, é uma criança que tem o cognitivo preservado, é uma criança que tem a comunicação ok, né? Bem estabelecida, mas é um adolescente, uma criança que tem algumas questões sociais, tá? Então, como o exemplo que eu dei dessa adolescente, tem algumas questões sociais, tem reforçadores muito restritos, né? A gente precisa ampliar esse social, tá? No nível de suporte 2, é uma criança ou um adolescente que fala frases ou fala palavras soltas, mas que não tem uma comunicação muito bem estabelecida, pode ter um déficit intelectual, tá? Mas é uma criança que caminha ok, né? Que precisa muito dessa intervenção e que vai caminhando ok ali na escola, né? E que vai ter suas evoluções, sem dúvida, né? Todos os níveis de suporte vão ter evoluções com a intervenção adequada, né? E o nível de suporte 3 é uma criança que é não verbal, né? E que tem um déficit intelectual, uma deficiência intelectual, tá? E aí, por isso que é tão importante a gente intervir, né? Por quê? Porque se eu tenho uma criança com nível de suporte 3 e eu não faço nenhuma intervenção, nenhum investimento, essas características vão se agravando, tá? Então, quanto antes eu intervenho, né? Eu faço a minha intervenção, mais ganhos, mais evoluções eu vou ter, né? E essa criança sempre pode aprender. Esse adolescente sempre pode aprender com a intervenção correta. Maravilha. Quanta informação valiosa. E assim, os pais, normalmente, o psicólogo que está acompanhando aquela criança, aquele adolescente, ele consegue também dar algumas instruções para os pais. Os pais têm que ter uma atividade assim bem Engajada? engajada, bem específica, em casa também. Tem a parte que cabe aos pais estimularem em casa, ou é mais aqui aquela coisa no consultório com o psicólogo, na escola? Como é que fica mais a função dos pais? É. Eu acho que os pais, eles são primordiais, né? Nesse trabalho, tá? Então, muitos pais, inclusive, são ATs, são acompanhantes terapêuticos, né? Às vezes são pais que não podem pagar por um acompanhante terapêutico para fazer esse trabalho em casa, né? No campo social. E eles vão aplicar esse plano que o psicólogo construiu, certo? Então, algumas situações dá certo, outras não. Mas, de qualquer forma, os pais precisam estar a par dos objetivos que são trabalhados para poderem multiplicar
esses objetivos, certo? Então, o tempo que essa criança, esse adolescente, esse adulto fica em sessão, em intervenção, é muito pouco. Diante do tempo que ele fica com a família. Então, a família precisa multiplicar esse aprendizado, tá? Seja diante do objetivo da espera, ou um objetivo de brincar mais livre, ou um brincar simbólico, né? Enfim, uma brincadeira de imitação. A gente vai construir um momento ali em família que a gente possa trabalhar isso daí, certo? Então, os pais são primordiais, a família é primordial para a intervenção também, né? Então, a gente costuma fazer muita orientação de pais, né, para que os pais tirem as suas dúvidas, entendam sobre o manejo, né, diante de uma crise, diante de uma birra, para a gente poder intervir, entendeu? De uma forma mais completa, mais sistêmica. E assim, o foco é a criança, é o desenvolvimento da criança, é os pais também voltar-se para as crianças, né? Crianças, adolescentes, mas em relação a eles, né? Existe algum suporte que quem acompanha a criança dá para esse pai ou essa mãe, enfim, esses pais, ou vocês, né, indicam que eles precisam procurar fora, porque assim, descobrir alguma coisa que precisa de uma atenção maior num filho, seja um transtorno neurológico, seja um transtorno psiquiátrico, algo físico, seja o que for, é um baque, Claro. né? É um susto, é algo que vai demandar energia, atenção. Um luto, né? Tem o luto, a perca daquela expectativa, Claro. daquele padrão, daquilo que se imaginava, daquilo que se queria, das expectativas, enfim. Como é que fica essa parte em relação aos pais, individualizado dos pais, sem ser algo que tenha, que seja voltado para a criança? Eu acho que quando o psicólogo, o fonoaudiólogo, né, o primeiro terapeuta que vai receber aquela família, acolhe aquela família, é importante essa escuta muito sensível, né? Então, eu preciso acolher essa família. Eu acho que quando a gente é mãe, né, no meu caso, mas antes mesmo de eu ser mãe, né, eu tinha muito e sempre tive essa escuta de entender para além daquela pessoa que é mãe, né? Para além da Maria, que é mãe do João, né? Ela é uma mulher, ela é uma esposa, né? E como é que fica aquele diagnóstico, aquela suspeita do diagnóstico para Maria, né? Então, a gente tem que imaginar e se colocar no lugar do outro, ouvi-lo de forma muito atenta, né? Então, a gente percebe que tem muitos profissionais que só... é autismo. E aí, o neurologista, o neuropediatra vai, coloca o laudo, é autista, e é isso, né? E aí, vai procurar intervenção, a intervenção é essa, né? Sem o escuta, e os pais saem de lá arrasados. Sim. Né? Então, acho que isso está muito antiquado, entende? Então, quanto mais o profissional é sensível, mais a gente consegue acessar essa família. E aí, trabalhar de forma sistêmica, entende? Então, a gente precisa ouvi-los, né? Precisa ouvir o pai, que às vezes tem uma fala diferente da mãe, né? Tem uma interpretação diferente, tá? Então, a gente percebe, às vezes, até duas falas diferentes. O pai, né? E a mãe, que vão ser relações diferentes com o filho, Sim. né? Então, a gente tem que ouvi-lo, né? Ouvir os cuidadores, às vezes ouvir a babá, que é uma pessoa que está muito próxima da criança, né? Ouvir uma avó, um avô. Então, ouvir esse contexto, a professora da escola, tá? Para a gente poder acolher e tirar as dúvidas. E aí, normalmente, a gente faz um encaminhamento para a psicoterapia, certo? Para que esse pai trabalhe as suas questões, né? Trabalhe o seu luto. Porque, claro, eu estou trabalhando com o filho deles, eu vou ouvi-lo, sem dúvida, eu vou acolher. Mas eu não posso trabalhar aquelas questões mais profundas, Sim. né? E que implicam muito no tratamento da criança. Entende? Perfeito. Então, a gente precisa encaminhar para essa psicoterapia, sem dúvida, para esse cuidado. Muito bom, perfeito. E aí, o que que você, diante do que você vê das suas crianças, né? O que você poderia dizer para os pais, por exemplo, que, calma, tem como as coisas serem leves, só percebam isso, isso e aquilo. O que que seriam essas dicas, assim, mais específicas direcionadas para esses pais, para eles verem que, calma, dá para ser leve, dá para a gente dar um suporte aqui, o que seria? Quando a gente pensa em intervenção, a gente pensa em qualidade de vida. E é isso que a gente busca para as nossas crianças, né?
E a gente consegue entender nessa caminhada de intervenção, desse trabalho com as crianças, né, e com os adolescentes e com os adultos, a gente consegue ver muito de perto, né, com dados científicos, com gráficos, a gente consegue perceber essas evoluções. Então, as evoluções, elas acontecem com a intervenção bem feita. E quando a gente pensa em intervenção, é importante que as famílias saibam que a gente precisa de uma intervenção multidisciplinar e interdisciplinar, né? Então, a gente precisa do psicólogo, do fonoaudiólogo, né? Do neurologista, a gente precisa do psicopedagogo, a gente precisa do terapeuta ocupacional. Então, a gente vai precisar dessa equipe multi para poder intervir. E a gente vai conseguir, sim, essa qualidade de vida, né? E é importante que os pais tenham a informação, que os pais, por exemplo, um podcast desse é um podcast que torna a vida mais leve, de fato, porque está levando a informação, né? Sim. E isso é muito rico, entende? Então, quando a gente trabalha em equipe, né, e de forma integrada, a gente vai conseguir cada vez mais os ganhos que essa pessoa precisa, entende? Uhum. Então, isso é qualidade de vida. Isso também ajuda os pais a estarem mais leves, né, a estarem mais seguros, entende? E é isso. Realmente eles conseguem enxergarem que calma, estamos aqui para fazer dar certo, Isso. né? As coisas vão melhorar, tem como evoluir, né? Como se, realmente para eles verem a esperança dentro daquele processo, né? Sem dúvida. E pensar em autismo, né? Seria também avaliar e pensar em mais o quê, assim, dentro de toda uma estrutura de vida de uma criança, de um adolescente. O que mais seria importante a gente trazer aqui de informação para as pessoas para levar em consideração dentro do aspecto autismo, mas também da vida daquela criança para além do autismo especificamente? Quando você fala, eu lembrei um pouquinho, assim, de uma frase, né? O autismo, ele não tem cara, né? Então, quando eu chego num teatro, né? Quando essa criança chega num teatro, ela não tem uma cara de autista, mas é uma criança que se desregula sensorialmente por algum motivo, né? E as pessoas fazem um olhar de julgamento, as pessoas olham de uma forma que, poxa, esse menino é mimado. Julgam os pais, Esse menino tá né? atrapalhando, entendeu? E é importante que a sociedade esteja mais... Eu acho que a gente ainda tá numa caminhada muito inicial, sabe? As escolas, nós temos escolas muito boas em Fortaleza, mas a gente ainda tá no engatinhar, sabe? E é importante que toda a sociedade esteja sensível a esse tema, não só o autismo, a síndrome de Down, né? As questões, a paralisia cerebral, né? As questões da deficiência, das deficiências, enfim, né? Eu acho que a sociedade precisa estar sensível a isso, né? Para a gente acolher mais, com mais respeito, com um olhar mais cuidadoso para isso, né? Então, eu acho que para além dessa intervenção, a gente pensar na sociedade, tá? Então, como pessoas, né? Assim, uma pessoa que não tem ninguém na família com autismo, mas olhar ali, perguntar se você quer ajuda, né? Você está precisando de alguma coisa? Você quer que eu segure sua bolsa para você pegar o seu filho, né? Você quer que eu segure seu lugar aqui no cinema para você ir pegar o seu filho? Ou você quer ajuda para eu colocar ele no colo? Enfim, né? A gente ter esse olhar mais sensível enquanto sociedade. Realmente desenvolver mais a empatia mesmo, Sim. né? Assim, essa compreensão. Nem que, sei lá, não me sinto... Um exemplo assim, né? Não me sinto confortável para ir lá e solicitar ajuda, porque, sei lá, vai que a pessoa também se sente mais constrangida ainda porque eu tô indo lá. Mas evitar olhar, pelo menos, evitar fazer aquele olhar, assim, de quem já tá julgando, né? Ter a empatia, nem que seja distante. Isso. Né? Assim, nem que seja... de uma forma mais do campo visual mesmo, né? E essa questão realmente de enxergar as coisas de uma forma mais empática, eu realmente acredito que faz toda a diferença, porque essas crianças, elas precisam estar no teatro, no cinema, no shopping, nos lugares, né? E esses pais, eles já carregam aí um processo assim que demanda muita energia, que demanda muita dedicação, para eles ainda terem que estar recebendo julgamento porque a criança está se desregulando ali no momento, no local público, né? No momento de lazer, né? De família, enfim. É um investimento financeiro, é um investimento emocional, né? E lugar de autista é onde ele quiser estar,
né? Então, a sociedade precisa acolher, afinal de contas, nós temos uma sociedade muito diversa, né? Sim. Como você está trazendo os temas diversos, né? Com relação à adicção, ao racismo. Então, a gente precisa entender essa sociedade como uma sociedade que é muito diversa, que é muito colorida, que é muito diferente, né? Então, olhar com esse olhar de cuidado mesmo, né? E falar nisso, assim, nessa questão dos preconceitos, né? Agora foi desenvolvida a questão dos colares, né? Sim, Para ter essa identificação, justamente porque o autismo não tem cara. isso. Não só a questão do autismo, mas tem o colar também para identificar todas as deficiências, os transtornos que não são visuais, né? Que não Isso. são detectáveis ao olho. Uhum. E eu acho que isso veio para fazer uma boa diferença, né? Para as pessoas realmente terem esse cuidado mais empático, já que não é algo que está sendo visual, digamos assim, mas aí com colar se torna visual de alguma forma, Isso. né? E aí, assim, você como profissional, eu já ouvi pessoas também falando que, querendo ou não, estigmatiza. Tem gente que... Aquela coisa, né? Uma coisa com um objetivo específico traz diversas Opiniões, possibilidades, né? De Aham. opiniões, de formas de interpretar. Eu já vi pessoas dizendo, mas estigmatiza, e aí as pessoas olham com pena, alguma coisa nesse sentido. Você como profissional, né? O que você percebe, o que você acha dos ganhos, e se tiver algum dano, digamos assim, algum prejuízo, qual seria? Ou você acha que não tem esse prejuízo? O que você vê em relação ao colar? Eu acho que ele, de fato, traz esse olhar, por exemplo, quando eu estou no supermercado, né? Que a gente vê um rapaz com aquele colar e é um rapaz que é surdo, por exemplo, Isso. né? A gente já tenta se comunicar, por exemplo, quem entende Libras um pouquinho já tenta acessá-lo de uma forma diferente, já tenta agradecer, né? E isso eu acho que para a pessoa que está recebendo aquele olhar cuidadoso é muito rico, né? Então, às vezes é um TDAH, né? A pessoa está com colar porque tem um TDAH, né? Então, eu acho que é muito mais valoroso a questão do colar do que trazer danos, entendeu? Então, mas eu acho que isso vai de família para família, né? É importante a gente estar sensível para isso, enquanto profissional, né? A gente pode sugerir, né, nas situações diversas, no ônibus, numa fila, a gente pode sugerir que use, mas eu acho que a família precisa estar muito à vontade, né? Se sentir à vontade para isso, né? Para poder usar ou não, mas que vai trazer benefícios, vai sim, né? Vai sim. Porque as pessoas vão olhar com mais cuidado, né? As prioridades vão ser atendidas, né? E o colar é muito para isso, né? Para a gente identificar ali a prioridade também numa fila, como eu falei, num teatro, né? No cinema, na fila de um parquinho. Então, as pessoas que estão à frente já olham com um cuidado maior. Pronto, você foi falando das filas. Uhum. Eu também já ouvi, porque a gente, né? A gente escuta de tudo. Sim. E eu também já ouvi que acham que essa questão dessas prioridades em fila, em vagas, eu, como psicóloga e como uma pessoa que minimamente sei, Uhum. pela minha profissão em si, e porque eu busco entender, minimamente eu sei qual seria a importância. Sim. Mas para os leigos, para as pessoas reclamanas de plantão, que não entendem, ainda não compreendem, o que a gente poderia informar essas pessoas da importância dessa prioridade, principalmente em filas? Por que o autista e aquela família precisa ter aquela prioridade ali e tudo? Por que ele não pode ficar na fila? Uhum. A pessoa com autismo, né? A pessoa autista tem questões sensoriais, tá? Então, por ter essas questões sensoriais, muitas vezes o barulho em excesso. Então, quando eu chego num shopping lotado, se essa criança precisa estacionar lá numa vaga a 500 metros da porta, né? Tu imagina o cansaço até essa criança, o desgaste dessa família até essa criança chegar lá na porta do shopping, né? Então, já é uma vida que tem muitas demandas, né? Que tem muitos percalços, né? E que a cada dia a gente vai tendo que ser trabalhado diversas coisas. Então, se eu vou para um momento de lazer e eu ainda preciso andar 500 metros até a porta do shopping, se ainda preciso esperar não sei quanto tempo na fila para entrar
no brinquedo, né? Aquilo ali vai desgastando. E por conta dessas questões sensoriais, né, que a gente precisa entender. Então, é uma criança que se desorganiza com barulho, é uma criança que se desorganiza, por exemplo, com o calor excessivo de um estacionamento, né, se ela tiver que andar muito tempo, entende? Então, a gente precisa olhar para essas particularidades, para essas questões sensoriais. E por isso que aparecem as crises, que é diferente das birras, né? As crises, elas são questões mais sensoriais. Entende? Então, a gente precisa organizar essa criança sensorialmente para que ela fique bem, para que ela consiga fluir, enfim, né? Viver a vida. Entendeu? Então, por isso, pelas questões sensoriais, é que a gente, principalmente, né? Porque que a gente precisa dessas prioridades. Entende? Perfeito. Até porque, assim, como você disse, né, no dia a dia em si, já é muita demanda, né, que essa família precisa lidar com as questões dessa criança, desse adolescente. E aí, no momento de lazer, o que a sociedade, os estabelecimentos puderem fazer para ajudar nesse processo, para quando a criança chegar de fato no ponto de diversão, ela realmente conseguir se divertir, né? Isso. Porque se ela for pegar a fila todinha para brincar num brinquedo, durante a fila ela já desgastou tudo, na hora que chegar no brinquedo, ela não vai ter mais nem força para brincar. Fora a família, né? Precisa ter essa qualidade de vida, né? A família precisa ter essa qualidade de vida, né? Se nós típicos, né? A gente quer ir pro shopping, a gente quer andar, a gente quer levar o nosso filho para se divertir, né? Essa família também quer, essa família precisa sentar ali no parquinho, por exemplo, tomar sua cervejinha, ou tomar seu refrigerante e ficar de boa, né? Dar o suporte ali pro seu filho, né? No que for preciso, mas relaxar. E se essa sociedade não estiver sensível, né, não for uma sociedade de fato inclusiva, né, isso não vai acontecer. Né? E as necessidades são comuns a todos nós, de descansar, de lazer, de se divertir. Né? Teria alguma característica que conseguisse realmente diferenciar aos pais que ainda ficam com dúvida e ficam com aquele receio de não vou levar no médico agora não, deixa eu ver só mais uma coisa, né? Não vou avaliar agora não, deixa eu ver só mais uma coisa. O que poderia ser, né? Porque eu sei que cada caso é um caso, mas o que normalmente pode ser um grande diferencial para não, isso aqui realmente é uma característica muito forte que precisa ser avaliada para uma confirmação. Tá. Eu acho que quando a gente pensa em intervenção precoce, né, a gente não precisa olhar para uma característica em si. A gente pode olhar, por exemplo, se é uma criança que pode ser um dos 3 pilares que eu falei lá no início, né? Pode ser o atraso de fala, pode ser os padrões restritos, né? Repetitivos, ou pode ser as questões sociais, né? Então, se é uma criança que já tem seus 3, 4 anos e ainda, né, tá falando muito pouco, né? Não constrói frases, não tem uma intenção comunicativa, é uma criança que não tem amiguinhos, é uma criança que brinca muito sozinha, que não busca os amigos, né? Que não consegue fazer trocas, é uma criança que brinca de uma forma que não é ali a forma do brinquedo em si, entendeu? Então, eu preciso olhar para a necessidade daquela criança. Será que ela tá correspondendo ao que é esperado para a idade? Existe aquele papo, né? É o tempo da criança, mas mais ou menos, né? Tem o tempo da criança, mas tem os marcos do desenvolvimento. Perfeito. Tá? Então, por exemplo, a minha bebê, ela tem 10 meses, né? Eu preciso olhar cada mês o que é esperado para a idade dela, né? E estimulando. Então, se eu tenho uma criança com 4 anos, que é uma criança que não brinca de forma funcional, é uma criança que não consegue estabelecer trocas, é uma criança que não traz relatos mínimos ali da escola, hoje eu lanchei o biscoito e o suco, né? É uma criança que tem uma linguagem muito pobre, eu preciso intervir. Antes mesmo de eu pensar, mas o neuro não fechou o diagnóstico, o neuro está em dúvida, eu preciso da intervenção, a intervenção não vai fazer mal, muito pelo contrário. Boa. Né? Então, assim, antes de eu fechar esse diagnóstico, que tal procurar um fonoaudiólogo? Que tal procurar um psicólogo, né? Com especialização nessa questão comportamental, por exemplo, né? Se é uma criança que é muito desorganizada, faz muita birra, se irrita muito facilmente, né? Que tal procurar um psicólogo, né? Mas o psiquiatra ou o neurologista não fechou o diagnóstico. Ok, mas tem questões ali que precisam de intervenção.
Entende? Perfeito. Você foi falando, eu me lembrei exatamente de uma situação que eu tive conhecimento, a pessoa compartilhou comigo, que a criança estava demonstrando diversos atrasos, assim, né, durante essas fases e tudo. E essa mãe, ela começou a ficar muito preocupada, ela ficou conversando comigo, enfim, desabafando. Até que chegou um momento em que ela foi atrás da ajuda do neuropediatra e ele, não, peraí, e tal. E depois ela foi me relatar outros pontos que ela estava passando por uma separação, né? O pai da criança estava saindo, ela estava buscando outros suportes financeiros, né? Então ela estava ali trabalhando mais, já que estava tendo aquela separação. Então a criança estava passando por a separação dos pais e uma ausência maior da mãe do que o de costume. Então aquilo foi gerando alguns atrasos, né? E aí, quando foi levado pro neuro, o neuro fez uma avaliação ali, aí não posso fechar agora e tudo, mas a criança ali continuou com aqueles atrasos. E aí a mãe resolveu, até numa conversa foi sugerido, né, que ela levasse logo para um psicólogo, porque assim, dos males, né, se fosse assim, dos males o menor, ela teria um diagnóstico, digamos, tardio, entre aspas, mas a criança dela já estaria, exatamente. Com certeza. E fez toda a diferença. No final das contas, eu não acompanhei mais, porque depois ela já mergulhou nesse processo, né? E acabou que a gente não ficou mais conversando com tanta frequência. Mas, pelo que eu soube, o médico disse que o diagnóstico não era, né? Porque a criança, depois que teve esse investimento, a criança deu um boom e depois parece que tiveram outras circunstâncias, outras situações que voltou a uma avaliação e aí já estava na possibilidade de realmente ter a questão do autismo, provavelmente, como é o nome do... O quê? Que se fala 1, 2... Dos níveis de suporte. Dos níveis de suporte. Sim. E talvez o nível de suporte fosse 1, né? Então, assim, essa questão dessa intervenção, com certeza, mal não vai fazer. Sim. Né? E mesmo que não seja um autismo, aquela criança estava precisando de uma ajuda, estava precisando de uma intervenção, independente de se fosse autismo. Exato. E como você falou, é importante a gente olhar para o contexto. Exato. Porque muitas vezes nem é autista, mas está passando por um sofrimento familiar, né? Que a gente precisa olhar com muito cuidado. E aí, por isso, o neurologista dá uma freada nesse diagnóstico. Opa, tem um contexto muito maior aí de sofrimento, de desorganização, que a gente precisa olhar, né? Antes de eu fechar qualquer diagnóstico. Eu acho que foi prudente nesse caso, né? Eu acho que foi sensato. E aí, o neurologista indicar a intervenção. Vá para um psicólogo, né? Faça a intervenção e volte daqui a 1 ano, volte daqui a 6 meses. Que aí a gente fecha ou não esse diagnóstico, né? Perfeito. Outra história que chegou até mim, que eu acho que o seu foco é mais crianças, né? Criança e adolescente. Criança e adolescente. Mas também tem a questão dos adultos, né? Até porque há um tempo atrás as pessoas não tinham essa informação, não tinham esse suporte, enfim. E aí também chegou até mim uma história, uma situação de que a pessoa já adulta, né? Teve uma infância muito difícil, digamos assim, os pais não tinham investimento, a mãe tinha alguns problemas de saúde, que tinha que ficar em constante tratamento, e o pai trabalhava muito, e aquelas crianças ficavam sempre naquela coisa mais da escola e tudo mais. E essa pessoa adulta chegou para mim num diálogo, né, descontraído, digamos assim, e relatando vários pontos, relatando. Aí falou que sempre teve uma seletividade alimentar, né, sempre teve uma questão de dificuldade de socializar, né, tem um amigo ou outro. Hoje em dia já é diferente porque, enfim, o forçado acabou obrigando a se encaixar ali no negócio, mas sempre dentro de muito sofrimento. Muito sofrimento. E aí essa pessoa tava... Tudo isso ela foi contando, dizendo que tinha medo, né? Um receio de ir atrás do médico e saber que era autista. Por quê? Porque, já passei por tudo mesmo, por que é que eu vou atrás de um diagnóstico, né? Aí eu até um tema que eu acho muito, muito interessante abordar, que às vezes a pessoa pensa que um diagnóstico vai limitar, vai colocar ela dentro de uma jaula, né? Uma coisa assim bem... Mas às vezes o diagnóstico ele vem para libertar.
É, isso que eu ia né? falar. Que o diagnóstico, a pessoa vai ter uma informação e ela mesma vai saber lidar com as questões dela, É, exato. né? E, poxa, eu vivi tudo, eu tive essas dificuldades, né, todas, porque eu tenho TDAH, por exemplo, ou porque eu sou autista, por exemplo, né? Não é porque eu sou incompetente em fazer amigos, né? Ou não é porque eu não queira me comunicar, ou porque eu não entendo, assim, mas eu, por exemplo, né? A pessoa pode dizer, eu sou autista e eu não tive a intervenção que eu precisava, eu não tive o acompanhamento que eu precisava, né? E talvez ele tenha adquirido diversas, inúmeras habilidades na vida adulta, mas a custo de muito sofrimento. Uma exposição, assim, muito abrupta, né? Assim, ele foi exposto de uma forma, pá, né? Só vai. E aí tem que fazer amigo, e tem que socializar. Tipo assim, sofria bullying, era excluído, e aí sofria e não entendia como é que poderia se proteger, né? Que é outro ponto também importante, Sim, né? Além de identificar o bullying, a gente saber como se proteger, e isso é ensinado também aos adolescentes, às crianças, né? E essa pessoa pode não ter esse tipo de aprendizado sem intervenção, entende? exato. E aí é um sofrimento muito grande, né? Assim, Demais. e aí a pessoa se torna um adulto, digamos, chega onde queria, enfim, onde deveria, socialmente Aham. falando, mas a custo de quê, né? Muito É. aspecto emocional aí que foi envolvido. Aí, só que, só complementando essa história, porque eu acho que tem tudo a ver, porque além de tudo, a pessoa ainda ficou tipo assim, mas, por exemplo, querendo meio que fugir um pouquinho da possibilidade do autismo, né? Digamos Aham. assim. Mas todo mundo já ouviu os pais dizerem, por exemplo, a pessoa disse que não queria comer determinada comida Uhum. porque não conseguia digerir A bem, não gostava da textura. textura e Uhum. tudo, e também o sabor e tal. E os pais diziam, porra, é isso aí que tem, aí tem que comer. Uhum. Criança não morre de fome, uma coisa assim, né? Aham. Se tem comida em casa, não tem como morrer de fome, não. Sim. Vai comer porque é isso aí que tem. Aquela Aham. coisa bem arcaica, Aham. né? E bem assim, da falta de informação mesmo, Sim. né? Da ignorância pela falta de informação. E aí, mais uma vez, a custo de um certo sofrimento, a pessoa aprendeu a comer certas coisas, mesmo se acostumou com texturas desagradáveis, Uhum. porque tinha que comer. Sendo exposta de uma forma bem, né? Sem ser de forma gradual, com cuidado, né? Com cada passinho ali Exato. E aí a necessário. pessoa já pensa assim, eu acho que eu não tenho um diagnóstico porque eu consegui. Mas não é sobre o conseguir, né? Porque Aham. conseguir o autista, depois do processo Intervenção de ele vai. intervenção, ele vai conseguir, Sim, vai ter né? qualidade de vida. E muitas vezes essa intervenção ela é rápida, sabe? Né? Então, assim, eu tenho pacientes que chegaram para mim com 2 aninhos, né? Com pouca intenção comunicativa, balbucio, sabe? É, assim, muita agitação motora, né? E saíram agora com 5 anos, né? Para uma intervenção de psicoterapia individual, uma vez por semana, né? E isso é qualidade de vida, né? Então saíram de uma intervenção mais intensiva, com muitas horas de intervenção e tudo, e agora estão só uma vez por semana trabalhando questões pontuais, né? Já tendo, por exemplo, diagnóstico de TEA um pouco mais na sombra, e agora, por exemplo, TDAH, que é a agitação motora, está um pouco mais forte, né? Um pouco mais evidente, porque ele já desenvolveu muito bem a linguagem, porque o cognitivo é excelente, né? Agora a agitação motora é o que está prejudicando. Então, ele vai trabalhar uma vez por semana, junto com a medicação, se for necessária, né? As questões de agitação motora, da hiperatividade, enfim, né? Então, a gente vai... O objetivo é receber a alta, né? A gente ir para a vida e viver essa vida aí da forma mais... melhor possível, né? Da forma mais livre possível, né? Então, é uma criança que, por exemplo, no começo fez bastante intervenção de fono e já recebeu uma alta de fono também. Então, nosso objetivo na intervenção é dar alta, Uhum. né? E promover essa qualidade de vida. E aí, por exemplo, quando é uma criança que os pais têm uma situação financeira muito boa, Uhum. é uma criança que tem um nível de suporte 1 ou 2, Uhum. e os pais têm ali uma dedicação, conseguem ter uma dedicação financeira e de tempo muito boa. Uhum. É,
E aí eles querem que essa criança tenha... Todo dia eles tenham alguma coisa para poder ele se desenvolver o mais rápido possível. Isso é possível? Isso é saudável? Isso é realmente... É um tipo de intervenção que vai ser bom para aquela criança? Ou acaba sobrecarregando demais? O que você diria sobre isso? Eu acho que a gente tem que pensar no equilíbrio, né? A criança precisa ser criança. Esse adolescente precisa ser adolescente. Precisa viver todas as emoções, inclusive o ócio, né? O tédio. Não ter nada para fazer, né? Então, assim, se a gente entope essa criança com a agenda de um empresário, com inglês, é fono, é TO, é balé, é natação, é robótica, não sei o quê, nananã. E a criança não tem tempo nem para respirar, nem para pegar os brinquedos em casa e ir pro chão, né? Enfim, a gente está entupindo essa criança de estímulo também. O estímulo demais não é legal. O estímulo de menos não é legal. E o em excesso também não é legal. Então, a gente precisa desse equilíbrio. Observar o que essa criança precisa. Sim, ele precisa de um esporte. Se eu posso pagar o esporte, ok. Posso escolher um esporte, né? Se ele precisa de intervenção, eu vou escolher as intervenções que ele precisa, que foram indicadas pelo neuro, por exemplo, ou pelo psicólogo, por exemplo, né? E ele vai fazer, tá? E aí a gente vai pontuar, a gente vai ver o que de fato é importante, a quantidade de horas importante para aquela criança, para aquele adolescente, né? Pensando no que a gente mais tem falado, na qualidade de vida, em tornar uma vida mais leve, não pesada. Às vezes a gente percebe muito nas famílias essa questão do delegar. Eu tenho um problema, eu delego. Delego para a escola, delego para os terapeutas, eu delego para natação, eu delego para a professora particular, entendeu? E o pai e a mãe não olham para aquela criança, né? Porque também na relação pai e mãe a gente vai curar e vai trabalhar muitas coisas, concorda? Com toda Né? certeza, faz sentido. Então, enquanto pai e mãe, a gente precisa trabalhar, né, com os nossos filhos, a gente precisa cuidar, ter tempo de qualidade, né? E no que você, no seu trabalho, né, no seu dia a dia de trabalho com as suas crianças, o que você vê, assim, que normalmente, cada caso é um caso, mas normalmente, o que você vê que começa a fazer o maior diferencial, assim, que quando você começa a trabalhar aquilo, a criança normalmente ela consegue se encantar mais ou ela consegue se desenvolver mais? É a partir do brincar, é o conversar, é o acolher? Qual que você percebe que chama mais a criança ali para participar daquele movimento, para engajar, para As trocas, né? isso. Eu acho que a gente tem que entender, enquanto terapeuta, qual é o interesse da minha criança. Se eu imponho que o reforçador é esse daqui, né? Infelizmente não vai rolar o vínculo. Não vou conseguir acessá-lo. Mas se eu entendo que o reforçador são os dinossauros, são as letras, são os blocos, né? Eu vou conseguir acessar e a partir disso eu vou trazer a minha intervenção. Então, eu preciso olhar o que ela tem de interesse. É a música, né? É a dança. E aí, a partir disso, eu vou buscar essa intervenção, né? Eu vou trabalhar os objetivos que eu preciso, observando, avaliando. Não adianta eu preparar 355 objetivos, né? Uma lista de objetivos que hoje nós vamos fazer. Não, né? Aquela criança pode trazer diferentes demandas e questões, vão ter sessões que eu vou só manejar comportamento, né? Que aquela criança já chega desorganizada, né? Eu trouxe um monte de objetivos que eu preciso trabalhar. Opa, não é bem assim. Eu preciso organizar aquela criança, né? E isso faz parte da minha intervenção. Observar o que ele está interessado, o que ela está interessada e a partir de então intervir, né? Então, é muito dessa sensibilidade do terapeuta, entende? De não impor já o que a gente vai fazer, mas observar com sensibilidade o que é que ela tem interesse, né? Que, inclusive, como você falou no começo, tem pelo menos, em média, 5, em média, né? Assim, umas 5 sessões Sim. de avaliação justamente para observar esses movimentos, né? Ele faz essa Também. leitura da criança, Isso. né? E é importante a gente falar que uma das chaves para a intervenção é a gente intervir precocemente. Quanto antes a gente intervir, melhor, né? Claro que se eu tenho um adolescente de 15 anos, eu só percebi as dificuldades maiores agora, quando realmente o social pegou, eu vou para a intervenção e ele vai ter muitos ganhos. Eu tenho um adulto de 25 anos que agora está tendo dificuldades na faculdade, né? Eu vou intervir, eu vou ter muitos ganhos. Nunca é tarde para ter ganhos, tá? Mas quanto antes eu intervir, melhor. Quanto antes eu enxergar essa dificuldade e intervir, mesmo sem o diagnóstico, como a gente falou lá atrás, né? Melhor.
certo? Perfeito. E é como você estava dizendo, né, a importância da qualidade de vida para essa pessoa. Porque por mais que, por exemplo, no caso de um adulto, né? Por mais que já tenha passado por muita coisa na marra, né? Assim, na obrigação, no senso de obrigação, enfim, que conseguiu, né? Que confrontou e fez acontecer, porque só tinha essa opção, dicas de passagem, mas também em meio de muito sofrimento. Se chega um momento, você deu o exemplo de um adulto de 25 anos que está com dificuldade na faculdade. Se ele está numa fase que está chamando a atenção, uma dificuldade, que essa dificuldade pode ser melhorada, por que não melhorar? Por que não? Né? E a gente sabe que na faculdade é um mundo, né? Na escola as coisas estão mais protegidas, as professoras vão dando um jeitinho. Sim. Na faculdade, não. Cada um por si. Cada um por si. Você tem um trabalho em grupo, meu amigo, você faça, senão você vai ser reprovado, entendeu? Né? O professor ele não vai estar lá com jeitinho e tudo, né? Então, pode ser que nesse momento seja um momento de intervir para aquela pessoa, de intervenção para aquela pessoa, né? Vai ser um momento que ele vai, eu tenho alguma dificuldade aqui, entendeu? E aí é que eu vou trazer, né? Levar para intervenção. Que às vezes é tão cruel na fase adulta que as pessoas elas aprendem tanto a fazer as coisas mesmo sofrendo, mesmo na luta, que elas normalizam e elas acabam, é só mais uma coisa ruim que eu vou ter que passar, que eu vou ter que superar, então bora. Mas por que não pedir ajuda? Por que não ir atrás de entender o que está acontecendo para justamente trazer um alívio? Isso. Trazer respostas, né? E aí é que vem os outros diagnósticos associados, né? Uma depressão, é um transtorno de ansiedade. Verdade. Né? Porque eu vou restringindo a minha vida e vou vivendo esse sofrimento e não vou trabalhando, né? E aí gera, sim, né? Uma questão de depressão, né? Inclusive outras questões, por exemplo, de uma dependência química, né? Que ele vai buscar outras formas, né? De ter prazer em outras questões, rápido, né? Que nas questões sociais ele não tem, porque ele nunca foi trabalhado, né? Porque ele tem déficits naquelas questões, entendeu? Perfeito. Faz todo sentido. Inclusive, você falou, e realmente, numa clínica de tratamento que eu já trabalhei, surgiu um paciente exatamente assim, que tinha o autismo, depois a gente foi fazendo os encaminhamentos necessários, né? Foi fazendo as avaliações necessárias, e realmente aquela pessoa, aquele adulto tinha um autismo. A gente não conseguiu alcançar enquanto ele estava lá, porque tem todo um período, né, de avaliação e tudo. E aí, no tempo que ele ficou lá com a gente, não deu pra gente acompanhar em qual nível de suporte ele tinha. Aparentemente, eu, como psicóloga mais leiga dentro do mundo que é o autismo, né, das informações mais específicas e mais detalhadas, eu diria que poderia ser né? Mas eu não sei se seria porque ele, durante a vida toda dentro do sofrimento, ele foi exposto. Exato. E conseguiu se desenvolver na marra. Ou se realmente seria desde o começo. Sim. Nunca saberemos, talvez, né? Mas, enfim, o diagnóstico realmente era. E ele foi atrás de substâncias químicas para conseguir encontrar de reforçador alguma muito forma... rápido, né? Ele consegue acessar Exato. esse reforçador, esse prazer de forma muito rápida. Exato. E se eu não tenho outros reforçadores, né? Outras coisas que me motivam, né? Vou buscar isso, por exemplo. Né? Exatamente. Então, por isso é tão importante a intervenção também, né? Com certeza. E aí, dentro desses aspectos do autismo, o que mais você acha que seriam coisas importantes para a gente abordar e informar as pessoas? Eu acho que quando a gente pensa na realidade do Brasil, a maioria das pessoas do nosso país não tem esse acesso à intervenção de forma multidisciplinar tão bacana, né? Como a gente tem falado aqui, é uma criança que precisa de psicopedagoga, de fono, de TO, de psicólogo, né? Mas não é a realidade do Brasil como um todo, né? Então, acho que a gente precisa de políticas públicas, né? Perfeito. De pessoas que estejam à frente, sensíveis às questões, não só do autismo, mas da síndrome de Down, das pessoas das pessoas PCDs, né? Que precisam de intervenção específica, né? Eu acho que as pessoas que estão à frente, a gente está, assim, os diagnósticos, eles estão muito mais precisos agora, né? Então, e estão chegando mais cedo, né? Então, a gente precisa de escolas sensíveis, inclusivas, de fato, né? Porque a gente tem muitas escolas que são média inclusivas, né? Sim. Até certo ponto são inclusivas, né?
mas a partir desse ponto aqui, não, né? Não, eu não vou fazer adaptação do material, não. Você não precisa de um acompanhante terapêutico na escola, porque ele vai até bem. Precisa só desse daqui, que é o nível de esporte 3, mas o nível de esporte 1 não precisa, não, né? Mas a que custo, né? Então, a gente precisa de uma sociedade, né? De escolas mais sensíveis, né? De governantes mais sensíveis, de Perfeito. políticas públicas, né? Para que a gente possa ter acessibilidade para todos. Não só do autismo, como eu venho falando, né? Para todas as questões que não estão só na classe A e B, na classe C, na classe D, Exato. né? E são pessoas que não têm acesso à intervenção, às intervenções como a gente vinha falando, né? Essa intervenção mais completa, por exemplo, de um plano de saúde, né? Não tem acesso a um plano de saúde, né? Então a gente precisa de políticas públicas, né? Sim, realmente viabilizar para as pessoas que não têm as condições financeiras para dar esse suporte que o autista realmente demanda, Isso. né? Não só da atenção em si, até porque, assim, indo pelo aspecto das classes mais carentes, né? A C, A D, enfim. São pessoas que já têm que trabalhar bastante para poder dar aquele sustento digno, né? Para a família. E aí tem que trabalhar. Aí as escolas também já são escolas, querendo ou não, mais precárias, né? Que aí também provavelmente já não teria aí um assistente, né? Assim, aquela coisa que seria mais voltado para aquela criança, para as demandas daquela criança, adolescente. E realmente faz muito sentido, e eu acredito que seria o ponto mais importante, essas políticas públicas mais voltadas para essas crianças e adolescentes que têm demandas que não necessariamente sejam o autismo especificamente, mas que precisariam de uma atenção maior e mais específica, né? É tanto que nos debates políticos que a gente viu, todos trouxeram esse ponto, né? Não sei se você observou. Mas todos os candidatos trouxeram as questões do autismo, né? Porque é uma questão de política pública hoje, né? Então, assim, não só como uma questão que está evidente, que eu preciso falar, mas que eu preciso da intervenção, de fato, uma intervenção de qualidade para todo mundo. Perfeitamente. E como você falou no comecinho, né, realmente as pessoas tratam hoje o autismo como se fosse algo da moda, né? Porque realmente é algo que a gente tem visto muitas situações, né? Muitas pessoas, muitas crianças e tudo. Mas você acredita que, na sua visão, dentro do seu aspecto de trabalho, realmente é porque está tendo muita criança, muita demanda, ou é porque as pessoas ficam naquela historinha de ficar se encaixando as pessoas dentro de transtornos, dentro de diagnósticos, que não necessariamente só que aí cria-se todo um alarde em cima de um diagnóstico, mas não necessariamente esteja com essa demanda desse tamanho como as pessoas dizem. Eu acho que hoje o diagnóstico está mais preciso, né? O que anteriormente era classificado até como esquizofrenia, né? Hoje a gente tem um diagnóstico mais assertivo, né? Então, de fato, a gente tem mais autistas hoje porque o diagnóstico está melhor, né? Mais claro. E os diagnósticos estão chegando mais cedo. Então, como você falou, um adulto que leva uma vida de sofrimento, ele nunca era diagnosticado. E agora, um menininho de 2 anos, ele consegue um diagnóstico, se ele já tiver ali as características que preencham, né? Sim. Então, e assim, eu acho que a sociedade também, o ambiente também, né? Claro que é a genética, mais ambiente, né? As questões do autismo. Mas eu acho que o ambiente está cada vez mais adoecedor, vamos dizer assim. Verdade. Né? Então, as crianças e os adolescentes estão cada vez mais com as telas, né? Então, claro, eu trago a questão genética, mas se eu estou exposto à tela desde quando essa criança nasceu, então é uma criança que não tem trocas, né? Que tem ou trocas muito pobres, entendeu? Então, cada vez mais telas, né? Cada vez menos a socialização. Pais que só ficam fora de casa, né? Que deixam na mão de uma vizinha, que deixam na mão de um babá, que deixa de frente para a tela, né? Sem sem o estímulo adequado para a idade, entende? Então, tudo isso interfere nesse aumento, nesse boom do diagnóstico que a gente percebe. Perfeito, perfeito, faz todo sentido. Em algumas, eu fui me lembrando aqui que eu já vi, assim, de passagem, alguns daqueles
as pessoas que vão jogando informações ali no Instagram, nas redes sociais, sobre tentando identificar aonde começa o autismo, digamos assim, na parte genética, é alguma cor da mãe, é alguma cor do pai, é alguma cor de sei lá de onde, e vão criando várias hipóteses, né? Tá. E aí eu já vi algumas hipóteses, sei que você está aí finalizando a sua especialização da neuropsicologia, né? E aí eu queria entender assim, se já tem realmente concretamente, porque no Instagram é terra sem lei, em que todo mundo vai falando alguma coisa, né? Sim, sim. Tem alguns profissionais que vão falando, mas eu, Mariana, eu ainda não vi realmente algo específico comprovado. Eu vejo as pessoas falando. Existem muitas especulações que já caíram por terra completamente. Tanto a questão específica da mãe, né? Isso já é totalmente não. Quanto a questão das vacinas também não são as vacinas que causam autismo. E nem as telas de forma, né? A tela que vai causar o autismo. Não. O que a gente tem de evidência científica hoje é a genética mais o ambiente que essa criança está inserida, né? E aí, esses dois fatores que vão ocasionar no diagnóstico, entendeu? Então, a gente tem que olhar para o pai e para a mãe. A idade do pai e a idade da mãe, né? Tudo isso, não só para autismo, mas para síndromes, né? Doenças raras, enfim. Com certeza. Aí já é outro assunto. Mas aí a gente precisa olhar para ambos, né? Olhar para os dois, a carga genética, né? As condições ambientais. Quando eu falo condições ambientais, eu falo das relações, né? Eu falo dos estímulos, né, indicados para aquela idade, como eu falei, entende? Então, o que a gente tem de evidência científica é genética mais ambiente. Vacina, não. Culpa da mãe, não, né? Não existe essa questão da mãe geladeira, não. Pelo amor de Deus, né? Isso, né? E é isso, né? A gente pensar nessa genética e, mais que isso, vamos pensar na intervenção. Sim. Eu tenho um diagnóstico, não adianta, sabe? Eu ficar... Ai, porque foi Aonde isso? foi? Ai, porque eu tive uma doença na gravidez? Por que que eu não intervi? Por que que eu não olhei quando ele tinha 6 meses? Entendeu? Vamos pensar daqui para frente. Vamos pensar na intervenção adequada. Perfeito. Agora, a gente aqui conversando, me surgiu de fato uma dúvida. Né? Algo bem agora mesmo. Durante a gestação, já é possível ver algum indício? Não, Né? não. O que eu posso ver assim, são as questões genéticas, né? Se eu tenho alguma questão na família, né? Assim, de diagnósticos fechados, né? Mas, assim, na gravidez, eu não tenho como saber. Não, né? Não tem. A parte genética não tem nada assim, no exame que faz, né, durante a gravidez, nada que saia daquilo, não. Não, por exemplo, na síndrome de Down, a gente consegue ver algumas questões no morfológico, né? E aí o médico pode colher, né, o líquido para poder fazer o exame na gravidez, né? Mas é algo bem específico da síndrome de Down, ou síndromes mais raras, quando a gente vê uma malformação ali nos rins, por exemplo, né? Pode ser alguma questão no coração, enfim. Mas o autismo não, a gente não consegue ver no morfológico, nos exames, enfim, né? Entende? Mas a gente entende que é algo genético. Perfeito. E ambiental, né? Perfeito. E é algo que realmente está sendo muito estudado, que chama epigenética, né? Que é realmente como o ambiente, ele influencia e ele pode ter alterações na genética e no funcionamento do ser humano, né? Que é algo que realmente está sendo muito estudado em diversos aspectos, justamente porque está vendo quanto que o ambiente influencia no desenvolvimento na vida de uma pessoa. Sim, muito. Imagina de uma criança, né? Que ela realmente, a demanda... É uma esponja, né? Exato. A demanda dela é toda a absorção das pessoas com que ela convive, né? E depois que eu virei mãe, né? Depois, assim, dessa minha caminhada toda na intervenção com crianças, né? É muito engraçado, assim, assistir. É como um laboratório dentro de casa, sabe? Assim, ver cada fase acontecendo, né? Como eu vou estimular. Acho que a gente tem um trunfo enquanto psicóloga, né? A gente sabe como estimular, né? O que é preciso naquela fase do desenvolvimento, né? E a gente vai ali intervir de forma mais breve, mais pontual. Perfeito. E o que você ainda poderia acrescentar que talvez a gente não tenha falado, ou a gente falou, mas você acha essencial reforçar? Eu acho que a gente precisa pensar nas políticas públicas, né? No intervenção para todos, tá? Então, pensar em algo que
seja inclusivo, né? Pensar em escolas sensíveis, em governantes sensíveis, né? Que vão trabalhar essas questões do autismo de fato, e não só da boca para fora, né? Porque está na moda, entende? Mas pensar na intervenção de qualidade para todo mundo, entende? Eu acho que esse é um ponto que eu gostaria de ressaltar. Perfeito. E você gostaria também de deixar alguma mensagem assim, para os pais, em relação assim, o que eles poderiam também fazer, tanto para deixar essas crianças mais leves, mas eles também ficarem mais leves? Eu acho que a informação já torna a coisa mais leve, né? Quando a gente leva informação de graça, né? Como no YouTube, né? Que a gente traz a informação de graça, eu acho que a gente está tornando mais leve, né? Eu tenho acesso à informação, eu não estou fazendo curso pago, uma coisa que uma pessoa que está na periferia não consegue acessar, né? Mas ele tem ali a informação, e é uma informação muito rica, né? O que você vem trazendo nos podcasts com diferentes assuntos, enfim. E aí essa informação torna a vida muito mais leve das famílias e das crianças, né? Perfeito. Muito obrigada. Eu acho assim que foi maravilhoso. Foi assim, nossa, foi tanta informação e coisas da sua prática, e você sempre trazendo os embasamentos, os nomes, né? Realmente mostrando aí que esses 10 anos não foram só, digamos, não foi só ali só entendendo, não foi na prática, foi no estudo, e você sempre buscando se aperfeiçoar mais. Eu lhe conheço, para além, né, de você psicóloga, e eu sei que realmente você é uma pessoa muito dedicada, que busca estar sempre aprimorando mais os seus conhecimentos e se dedicando aos seus pacientes. E muito obrigada, amiga, por ter vindo. Muito obrigada por tanta informação, por tanto conhecimento aqui para as pessoas. E com certeza, com tudo que você trouxe aqui para a gente, você está ajudando a vida de muitas pessoas a ser mais leve. Muito obrigada, muito obrigada. Acho que essa é a nossa missão, né? Levar informação de qualidade. Perfeito. Então, gente, obrigada pela audiência, obrigado por todos vocês que estão assistindo aqui esse canal, mais esse episódio maravilhoso, rico, cheio de informações valiosas. Então, acompanhem, não percam nenhum episódio. Curtam, comentem, compartilhem, né? Como a gente estava falando aqui em todo o episódio. A informação é o que pode trazer mais qualidade de vida para as pessoas, né? Para acolher, para entender, para ter empatia. Então, divulguem, compartilhem com as pessoas, ativem o sininho para poder vocês não perderem nenhum episódio. E até a próxima!